Olá pessoal, você está aqui no canal Terra Firma Society. Eu vou te convidar para deixar o seu like, o seu dislike. Eu tô aqui de novo, eu esqueci de. Hoje eu tô bem doido o negócio aqui. Deixa o seu like, seu dislike, se inscreva aí no canal. Fala, deixa uma mensagem para a Ponga, para o Som of 100, né, para o cão do Som of 100. Comenta com as pessoas, chame outras pessoas para se inscrever no canal. E hoje no Eu Recomendo Literatura, eu vou falar do livro do George Orwell. Eu não tenho o livro aqui, eu li algumas vezes, eu li, você pegar uma impressão da biblioteca, é legal que toda escola geralmente tem esse livro, que é o livro 1984 do George Orwell. Ele foi escrito em 1949, pós Segunda Guerra Mundial. Uh, e, e o que acontece? Por que o George Orwell escreveu esse livro? Ele escreveu pensando na ascensão do comunismo, né? É muito interessante, porque assim, muita gente de esquerda pró-comunismo, ou é muito doido você pensar ainda que tem alguém aí que é pró-comunismo no molde lá proposto pela União Soviética, nem a China é mais comunista do jeito que a gente imagina, comunista do ponto de vista econômico. Mas ele via, na verdade, ele não discute a questão econômica, ele discute a questão opressiva do Estado. E assim, o britânico ele tem muito isso. Eu até comentei quando eu falei do vídeo do V de Vingança do Alan Moore, né, que o filme, até depois o Felipe me deu um toque, eu não sabia disso, assim, que o Alan Moore ele é contra a adaptação das obras dele no cinema, assim, ou televisão, né, como você tem depois a continuação do Watchmen e tal, e ele é extremamente influenciado pelo George Orwell, principalmente para escrever o V de Vingança. Então o que acontece? O 1984 ele aparentemente se passa em 1984, então, cara, em 1949, o George Orwell pensou como que seria o mundo no futuro, um futuro distópico. O que é uma distopia, só pra gente lembrar? Um mundo onde tá tudo dando errado, é um pesadelo. Utopia é o mundo ideal, distopia é o contrário do mundo ideal, do mundo que ninguém quer. Todo mundo está sendo oprimido, todo mundo está sendo perseguido, ou virou um hecatombe mundial e tudo mais. E ele vai contar a história. Então o que acontece? Teve uma guerra no mundo, você tem o governo da, da Austrália, né, que seria, a Inglaterra estaria cercada e eles estariam vivendo num mundo, num país que está em guerra, com grandes inimigos. E esse governo que protege as pessoas, ele criou um sistema de governo onde prioritariamente todo mundo mora numa sala, num quarto, um cômodo, que tem um banheiro, então seria um cômodo de 4x4, que você faz suas coisas lá, tem uma televisão lá que ela fica o tempo todo, 24 horas por dia, passando uma programação, passando informação, tocando música, fazendo as pessoas se exercitarem. Porém, o que ela faz? Ela vê tudo que você está fazendo agora. É meio tipo a história da televisão agora, que tem a câmera que está te filmando aqui em casa, né? Ou o telefone que você está sendo grampeado aqui, né? Isso existe. Tomar cuidado de como é colocado, mas você, quando aceita o termo de uso da Samsung, por exemplo, de alguns aparelhos, você está dando essa permissão. Você pode ser monitorado através do seu celular, da televisão smart, por exemplo, pelo computador, mas não é bem assim do jeito que colocaram, mas é assim do jeito que é no livro. E aí, no livro, o personagem principal, ele trabalha no Ministério da Informação. Na verdade, e aí você vai ter assim, o Ministério da Verdade, que ele só vai contar mentira, né? Então cada ideia ali é o oposto do que está acontecendo.
E eles criam um conceito chamado novolíngua, que é uma língua que tem cada vez menos palavras. E aí é o primeiro ponto que é extremamente interessante. Por que ele tem menos palavras? Para diminuir a amplitude da língua e diminuir a amplitude do pensamento e da expressão das pessoas. É muito doida essa colocação que o George Orwell coloca lá. Então você vai ter um controle da linguagem, você vai ter um negócio chamado duplo pensar. O que é o duplo pensar? Que até é ter duas crenças opostas ao mesmo tempo e acreditar que ambas são verdadeiras. O que é o duplo pensar? É um modo de fazer um condicionamento às pessoas acreditarem naquilo que o governo fala. É falar que é só uma gripezinha e 6 meses depois falar que nunca disse isso. Está gravado, todo mundo assistiu, falou em rede nacional, falou num pronunciamento nacional. Isso é duplo pensar. E aí ele tem um efeito em quem segue isso. Porque, por exemplo, então o que esse grande irmão, né, que é o Big Brother, do programa Big Brother, o Bial, hoje o Thiago Leifert, ele é o Big Brother. O Big Brother é a pessoa que se relaciona com quem está dentro da casa, quem está isolado do mundo. No livro, as pessoas elas estão isoladas do mundo, ou seja, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela está numa guerra com o resto do mundo. E quem o está protegendo e está mantendo esse isolamento e a proteção deles, que se comunica com eles, é o grande irmão, o Big Brother, que é quem os vigia também. Por que é importante esse lance da guerra? Porque a guerra garante o medo nas pessoas. E é muito louco você imaginar como cada vez mais o mundo foi se tornando o mundo do 1984 do George Orwell. O modo como ele vislumbrou lá na frente uma série de coisas, uma série de relações que o ser humano estabeleceu de medo e tudo mais, de controle. Então hoje a gente está o tempo todo sendo controlado. Vocês aqui que estão assistindo e eu aqui, a gente está sendo utilizado, como eu falei lá no Liberdade Hackeada ou no das redes, lá o Dilema das Redes, como que os algoritmos estão estudando a gente e vendendo isso, né? Como que a gente está sendo... tudo hoje é digital para você poder deixar o seu rastro. Então é muito louco como que o George... E assim, como que os governos foram se construindo nesse sentido. Né? Você imaginar assim... e aí não entra a questão dessa observação, esse controle dentro da ideia do capital. E assim, não é usando o comunismo. Ele fez o livro pensando no comunismo, mas o instrumento nosso de dominação é um instrumento extremamente capitalista. Que é as coisas que você consome. Você já viu que você faz uma busca no Google e lá no Facebook começa a aparecer lá, tudo que você buscou aparece lá no Facebook, começa a aparecer direto essas coisas. Por quê? Porque o algoritmo está te seguindo, ele está vendo as coisas que você está interessado. Você está interessado. E essa dominação, ela não é no sentido só de saber onde você está, o que você está fazendo, mas também para te empurrar uma série de produtos, para criar uma dependência dessa tecnologia aqui, né? Deixa o seu like, curta o canal, passa para os outros, né? E o mais doido é que o personagem principal, ele trabalha no Ministério da Informação. Ele assim, ele trabalha no órgão do governo que passa as informações para as pessoas do que está acontecendo, da guerra, de quem é herói, de quem é traidor. E aí ele começa a perceber como ele tem que, de tempos em tempos, mudar uma informação que ele deu. Ou seja, um cara que era um herói, ele por algum motivo ele passa a ser perseguido, aí você apaga. Então assim, eles ficam reescrevendo a história o tempo todo. Para quê? Para contar a verdade do jeito que eles querem, e não necessariamente como as coisas aconteceram. Então, essa é a coisa mais assustadora do 1984. Não só a questão de você estar sendo vigiado e estar sendo
ameaçado pelo governo, porque aí que tem, eles vão te perseguir. Se você sair desse parâmetro que eles querem de você, eles vão te prender, eles vão te reeducar, né? Foi uma coisa que ele previu também que ele não tinha. Por exemplo, lá na Guerra do Vietnã, o Pol Pot vai fazer isso. Eu já falei de novo, vou falar para você fazer um vídeo do Pol Pot aqui para ficar mais clara essa ideia. Mas assim, então essa reeducação que eles fazem nas pessoas. E aí ele começa a entrar em pirar, e assim, aí, como nos governos da Alemanha lá, de 30 a 45, as famílias são estimuladas a denunciar, as pessoas são estimuladas a denunciar quem não, quem está agindo contra o governo, quem está de algum modo desviando disso, que causa problemas. E ele vai se apaixonar por uma moça, né, dentro do ministério, dentro dessa história lá onde ele trabalha, e ele começa a entrar nesse questionamento, e ele vai ser traído. E a cena, para mim, assim, o auge, porque antes ele questiona, ele se vê construindo tantas mentiras para o governo, que ele chega na seguinte epifania: será que nós estamos no ano de 1984? Por isso que o livro chama 1984. Porque ele não sabe mais nem acreditar se o dia que ele está vivendo, o ano que ele está vivendo, é verdade ainda. De tanta desconstrução da história, de criar mentiras para poder dar conta das coisas que o governo quer. A ditadura não existiu, dominação cultural marxista de gênero, muito louca. Muito doido isso. Muito assustador. Então você tem que ler o 1984 para entender um monte de obra, e ele nunca foi tão importante para você entender os dias de hoje, entender uma série de referências do dia de hoje, entender uma série de obras que estão sendo feitas baseadas no 1984. E aí tem uma hora que ele está sendo torturado, e o cara vira para ele e fala assim: quanto que são 2 mais 2? Ele fala: 4. E o cara continua torturando: quanto que são 2 mais 2? Ele fala: 4. O cara fala: tá errada a resposta. E o cara tortura, até a hora que ele quebra sobre tortura e fala: 2 mais 4 são 5. Que é isso que o governo está querendo ensinar para ele. Que a verdade é aquilo que o governo quer que seja verdade, não aquilo que ele acha ou que pareça ser a verdade. É zoadaço. E é maravilhoso. Não é zoadaço que está acontecendo, né? Aliás, novamente. Mas o livro é maravilhoso porque ele previu um comportamento do ser humano que infelizmente está correspondendo a esse ponto negativo. Vamos dar uma olhadinha no livro, no poema de hoje. Eu fiz pensando justamente nisso. Eu escrevi aqui, deixa eu ver que ano que é. Aqui ele está em 2014, eu acho. Chama Duplo e Pensar. Então começa com uma aspas da citação, né? Ter duas crenças opostas ao mesmo tempo e acreditar que ambas são verdadeiras. George Orwell, em 1984. Aí começa o poema. Ou seja, deliberadamente acreditar em mentiras enquanto sabe que elas são falsas. É se importar com as coisas que não importam. É acreditar que tudo será diferente, duplo e pensando, sabendo que no fim de cada um, de todos nós, nada disso terá feito diferença. E mesmo assim abraçamos o vento e nos surpreendemos por termos tocado apenas nós mesmos. A gente tem que resistir muito. E a gente tem que estar muito claro onde que a gente está duplo pensando. E onde que a gente está duplo pensando intencionalmente ou sendo levado a duplo pensar. Nunca e sempre a humanidade teve numa missão tão importante no sentido de garantir as liberdades, de garantir as aparentes verdades, né? A gente tem que tomar cuidado também com essa coisa de que é a verdade, né, que a gente discute aqui no canal, mas de não aceitar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Questionar muitas coisas e tentar entender os processos dela. E ficar atento ao grande irmão que está nos olhando agora. E pedindo para você deixar o seu like, dislike, comentar, se inscrever no canal e passar isso para outros irmãos na nossa comunidade
dentro dessa pedrinha com um pouquinho de água em cima dela, girando loucamente pelo universo. Grande abraço, vejo vocês em outro vídeo.